Então, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Gota do Dharma. E hoje a gente vai navegar pelo tema novo do ciclo, o mundo das sensações, o que precisamos saber para não nos emaranhar ou para nos desemaranhar dos nós, do apego, da aversão. Então, a gente começa com uma prática de chegada. Então, se você quiser encontrar um lugar que o seu corpo possa encontrar apoio, um assento, sabendo que você também pode ficar de pé se for preciso, você também pode deitar de lado ou com os joelhos dobrados, manter os olhos entreabertos se for preciso, sabendo que todas as posturas podem ser apoio para a concentração, para a presença. E eu convido nesse início a só chegar e notar onde os pés descansam, onde o quadril se apoia na cadeira e a coluna ganha esse lugar de crescer na inspiração e talvez na expiração esse poder soltar, relaxar os ombros, rosto, notando como é chegar aqui na presença de outros e partilhar alguns minutos de silêncio em companhia. E talvez possamos fazer apenas poucos movimentos de conexão com esse corpo, com esse momento presente. E se quiser começar a intenção de levantar o braço esquerdo, se isso for possível para você, e na inspiração, deixar que o braço encontre o céu, o teto, deixar que ele cresça, toda essa lateral do corpo até o quadril, e deixar que ele venha descendo junto com a sua expiração ou como for confortável. E notar como é fazer isso do outro lado, o espaço, o contato, e como é amaciar, soltar. E se puder fazer mais uma vez cada lado, no seu ritmo. Sentindo sensações, notando como é terminar. Se tem vontade de fazer mais uma vez, fique à vontade. E apenas observando a respiração nesse momento, sem precisar controlar, forçar, sendo respirado pelo ar. Talvez deixando que a mão toque o rosto, só sentindo a temperatura entre a mão, a pele da mão, a pele do rosto, se for algo que é possível para você. Descansando o rosto nas mãos, deixando que o calor das mãos convide mandíbula, musculatura da face a amaciar, soltar. Espaço entre os dentes, de cima e de baixo.
Se quiser deixar que a mão encontre a nuca, e se quiser trazer algum deslizamento, ou esse descolar a pele, sem pressa, apenas notando a sensação desse toque, nuca, pescoço, musculaturas, pele, encontrando qualquer tensão e oferecendo gentileza, companhia, curiosidade. E se quiser passar as unhas na base do crânio, dar uma certa ativaçãozinha na pele, couro cabeludo. Quiser passar os dedos entre o cabelo, couro cabeludo, só sentir sensações. E se quiser oferecer um último toque em algum espaço desse corpo inteiro, conectado, tronco, braços, mãos, como se fosse um boas-vindas, pernas, joelhos, pés, integrando e deixando que o corpo sentado na cadeira seja esse lugar que se habita, descansando aí, observando qualquer sensação que surja nesse momento, convidando um pausar, que é interromper o fluxo de ir para o futuro e passado e se permitir ficar aqui, sem nenhuma agenda, notando como é descansar no quadril que se apoia na cadeira, nas costas, no apoio das mãos, enquanto a coluna se mantém presente, a cabeça, queixo paralelo ao chão. Deixando que esse balão possa ir enchendo naturalmente. Talvez surja uma pausa. Esse balão esvazia naturalmente. E talvez seja notada uma pausa. Pausar, relaxar em cada momento. Mesmo que a mente chegue com preocupações, pensamentos de planos, tudo bem. E talvez ela tenha chegado mais calma, com alguma tranquilidade, tudo bem também.
deixando que a atenção possa descer do pescoço para baixo e se assentar nos pés, na cadeira. Amaciando qualquer tensão, contração no corpo, deixando que ele sinta o apoio da cadeira, deixando que a cadeira chegue até as bases do corpo. Talvez notemos saliva na boca, o elemento água, umidade nos olhos, os globos oculares que se movem dentro das pálpebras. Talvez algum local no corpo com alguma umidade, suor, pulsação do sangue. Talvez a sensação da solidez, dos ossos, dentes, o corpo que acende, sentado na cadeira, estrutura, elemento terra. Talvez o ar que entra e sai, sensação nas narinas, na área abdominal macia que sobe e desce. O toque do ar na pele, elemento ar. E talvez algumas zonas desse corpo onde há calor ou um pouco mais de frio, deixando que a atenção note onde há mais calor, onde há mais frio aqui. A ponta do nariz, mãos, pés, elemento fogo. E a dança desses elementos que muda a cada momento, internamente e externamente. Pausar e relaxar
nos elementos. Talvez trazendo de novo a atenção para os pés, contato das pernas com a cadeira, a centralidade da coluna, a língua no céu da boca. O que que eu noto nesse momento, aqui e agora? Quando convido pausar, relaxar, o que que se revela? Deixando que essa curiosidade de não saber, não ter resposta também possa estar presente. E deixando que suavemente os olhos percebam o convite de como seria abrir um pouquinho os olhos, como se as pálpebras pudessem abrir um pequeno espaço para a luz entrar. Só uma fresta. Como é esse contato com algum mundo externo, objeto, cor, forma? E como seria fechar de novo e voltar para o interno? Na próxima inspiração, experimentar de novo, abrir um pouquinho mais, pousar os olhos numa forma, numa cor. Se quiser fechar novamente, notar o interno, sensação da pele para dentro, expiração. Na próxima vez, se quiser explorar um pouco mais, deixar os olhos começarem a passear, notar para onde eles querem ir. E como é abrir, incluindo o quadril na cadeira, os pés no chão, mas a cabeça que já pode explorar o pescoço que leva a cabeça e os olhos. Deixando que os olhos encontrem as coisas sem precisar fazer nada, só testemunhar o lugar que as coisas ocupam, cor, forma. E nota se tem alguma resposta interna, algum sorriso, ou crítica, ou tédio, irritação. Qual é a resposta que surge agora? E quando os olhos encontram a tela e tem os companheiros de prática no alto da tela, no cantinho direito,
que surge nesse momento? Sensação. Hum. Eu vou pausar aqui essa gravação para a gente ter o nosso momento nosso e depois a gente volta a gravar mais um pedacinho. Então, voltando aqui para nosso momento de partilha sobre esse mundo das sensações, né? O que desemaranha, o que nos deixa emaranhado. Sempre me vem a imagem de um gatinho com um novelo de lã, né? Às vezes o gatinho vê um novelo de lã colorido e ele quer brincar com aquilo, né? Aí ele vai e começa a brincar, puxa, morde. Daqui a pouco ele vê a pata direita entrou no novelo, a pata esquerda está emaranhada, o rabo, a cabeça. Ele está ali assim, meio que, como é que eu saio daqui, né? E talvez o mundo das sensações, ele tem um pouco essa natureza, né? De muitas vezes nos emaranhar e a gente se pegar durante muito tempo pensando sobre sensações desagradáveis que estamos vivendo aqui agora, ou que já vivemos e que não estão presentes, mas a memória delas ativa a mente e gera uma resposta de medo do futuro, ou de querer checar, né? Se vai acontecer novamente, querer evitar. Ou quando é agradável, esse contínuo de quero mais, só mais um pouco. Como é que eu faço para conseguir? Qual a estratégia, né? Uma pulsão, um desejo, uma ânsia, né? E é muito belo como o ensinamento do Buda ele vai falar dessas dinâmicas, dessas forças, né? Como essa energia do apego, da aversão, ela é levada, né? Pela sensação agradável e desagradável. E como a sensação neutra, às vezes ela não provoca nada, ela é invisível, ela gera até um certo tédio, né? O Gil Fronsdal, que é um professor que eu gosto muito, ele conta uma historinha que ele está junto com uma pessoa que está numa loja experimentando roupa. E é uma sensação tediosa. Não sei se vocês já ficaram com alguém esperando a pessoa experimentar roupa, né? Quando você não tem interesse nenhum naquilo, você fica ali aguardando e vai dando um tédio, uma sensação de desinteresse, né? E aí pode vir uma aversão ou uma sonolência, mas não é uma coisa agradável. Então, a gente nem sente direito o que está acontecendo, nem percebe o tédio chegando. Mas a mente está sempre em busca de alguma excitação, alguma gratificação e também atenta aos perigos, né, querendo evitar as sensações desagradáveis. Então, esse neutro, por exemplo, agora, se você anotar no seu corpo, é possível perceber alguma sensação neutra, talvez onde o cotovelo está descansando agora, não sei, né, se ele está dolorido ou está sentindo muito prazer onde ele estiver, mas em geral, hum, uma sensação na boca. Então também tem um mundo das sensações neutras, né? E aquele que pratica atenção plena, que está curioso, investigar o mundo das sensações, ele está atento, né? Opa, surgiu uma sensação agradável aqui, né? Opa, surgiu uma desagradável. Opa, neutra. E como é que eu reajo e respondo, né? Então eu escolhi dividir esse tema em alguns pedaços, mas pode ser que com a nossa investigação tudo mude, aqui tudo muda, né? Aqui é uma construção emergente, não está tudo pronto, né, na cabeça. Mas eu pensei em olhar para as sensações usando algumas das sabedorias do Buda, né, dos ensinamentos, como o Satipatthana, que é um texto, né, um sutta, um discurso onde o Buda fala muito das sensações. Hoje a gente entrou pela porta dos elementos, né? Falamos desse elemento mais sólido, peso, estrutura, né? Solidez, o elemento água, essa
aquosidade, né? O elemento ar, que é esse fluxo do ar que entra e sai, a sensação de espaço, de ar, e o elemento calor, né? O fogo. Então, a gente vai entrar por essas portas também dos ensinamentos do Buda, de como ele nos ensina a olhar as sensações. E uma das frases do Satipatthana, que é um texto do Majjhima Nikaya 10, né, que é um dos cânones do budismo, ele fala: ele contempla as sensações como sensações. Sensações agradáveis como agradáveis, sensações dolorosas como sensações dolorosas, sensações neutras como sensações neutras. Ele conhece quando uma sensação é mundana e não mundana. Ele conhece o surgimento e o desaparecimento das sensações. Ou seja, ele, ela, aquele que pratica, ele sabe quando surge, quando desaparece. Ele sabe e vê a sensação como só uma sensação, né? E quando a gente pensa no que é uma sensação em si, né? O que a nossa sabedoria sabe sobre sensação? Sensação é algo que dura para sempre? É algo estável, contínuo, né? É inconstante. A gente come uma coisinha agora, o sabor fica um pouquinho, né? Alguém falou do café na boca, né? E sai, né? Às vezes ela pode se tornar mais intensa, diminuir, né? Ela tem mudanças, ela muda. Eu consigo controlar a sensação e ter exatamente a mesma sensação de novo, tentando repetir aquela mesma experiência, né? Quantas vezes a gente tenta fazer isso, né? Eu agora estive no Brasil e eu vi a minha mente querendo experimentar. Eu quero comer aquele açaí, tem que ser aquele. A mente criando estratégias, né? E, ao mesmo tempo, como ela muda e eu não controlo, provavelmente vai vir alguma insatisfação. Seja quando a sensação termina, ela é muito, muito gostosa. E tem esse querer mais, esse né? Algo em nós que contrai, que sofre, que anseia, né? Ou, por outro lado, o sofrimento de chega, tá doendo muito. Ai, não, tá aflito, tá angustiante, né? Essa força de aversão, de não querer. Então, sabendo que tudo isso está incluído no mundo das sensações, as sensações estão nos ensinando sobre impermanência, sobre eu não controlo tudo, sobre não vai dar para repetir igual, e sobre sim, às vezes vai ser doloroso lidar com uma sensação aversiva. E aí a gente vai vendo que o Bhante Gunarata, né, ele fala muito sobre isso no budismo, não é Atenção Plena em Linguagem Clara e Simples, né, um livro que tem disponível na Casa de Dharma. Ele fala que as sensações, elas são um gatilho imediato para a aversão e para o desejo, por isso que a gente tem que olhar para elas, porque elas são um gatilho, é muito rápido. Quantos segundos o olho toca no objeto desejado, né? Muito rápido. E ao mesmo tempo, sei lá, o som da voz de alguém indesejável, surge a aversão na hora, na hora. Ai, não, essa pessoa não. Como é que eu faço para sair daqui? Desliga a televisão, né? Desliga, né? Então, se você observa a sensação antes de haver uma reação impulsiva, uma resposta automática, o que se fala é que a gente pode ter ali uma pausa que leva para uma pequena liberação, de não seguir o impulso mais uma vez, de não seguir mais uma vez, de não condicionar mais uma vez a mente a sempre que isso,
Sempre que aquilo, aquilo. E o quanto que ficar nesse isso e aquilo, né? Isso é liberdade? Ou isso é aprisionamento? Condicionamento? Ser refém de uma reação automática que eu não sei como lidar. Eu já repeti tanto, já ficou tão marcado, né? E quando a gente fala dessa marquinha do hábito, né? No Dhamma a gente chama de Sankara, né? Esse, ou samskaras no sânscrito, é como essa colherzinha que vai cavando na terra e vai deixando a marca, né? A gente repetiu, repetiu tantas vezes essa versão, esse apego que está ali, a marquinha. Então, que outra marquinha eu vou precisar criar do lado dessa, para que quando vem água ali, a água não escorra por esse riozinho, né? Mas por esse aqui. O hábito já marcou aquele. Talvez eu vou ter que deixar criar aquela terrinha em cima, né? Quando a gente é criança faz isso na praia, né? Faz um buraco, deixa a água vir, aí faz um riozinho, né? E aí às vezes a areia vem e destrói o nosso riozinho, né? Talvez deliberadamente a gente vai precisar reforçar outras marcas. Então, uma outra fala que eu acho interessante é do Bhikkhu Analayo, né? No livro Satipatthana, O Caminho Direto para a Realização. Ele fala a reatividade, esse querer, não querer e o não notar, o não perceber, né? Essa mente meio absorta, meio que não, meio fora, né? Que não vê o que está acontecendo, meio dissociada, né? Como a gente fala na leitura do trauma, né? Ela depende do modo como a gente vê a sensação. Se a gente está interessado em notar as sensações, ela pode ser o ponto vital de sair da ignorância. Porque é no mundo das sensações que a ignorância entra. É como se o mundo das sensações deixasse a porta escancarada e os ratinhos da ignorância entram na casa, né? Ocupam a casa. Então, se eu estou atenta à porta dos olhos, à porta do ouvido, à porta do nariz, à porta da boca, à porta da pele, à porta da mente, né? E do corpo como um todo, óbvio, né? Eu tenho alguma capacidade de notar o que chega, o que sai desse mundo aqui, né? Se eu estou muito distraído, muito no mundo da lua, eu não vou notar. E aí eu sou sequestrada pela sensação. Ela me domina. Então é muito interessante perceber isso, né? E como o neutro que parece, o neutro não é nada. O neutro é bom, assim, eu, né, não tenho problema com sensação neutra. A sensação neutra, muitas vezes, por ela levar para o tédio, ela também leva a gente para a ignorância. A gente fica meio fora, assim, do ar. Não sei se vocês já sentiram isso. Vocês estão no lugar, mas não estão lá. Estão no mundo da lua, estão meio fora da real. Não estão encarnados, corporificados, né? Então, essa neutralidade de tá tudo médio, não tem nenhuma sensação muito dolorosa, nem muito prazerosa, ela também pode levar para a ignorância, para não perceber o que está acontecendo. Tudo bem, Ana, vai lá. Então, só terminando aqui essas palavras, né? A gente vai ficar um pouquinho hoje nesse campo do desejo e aversão, né? E nesse campo das sensações que nos, tanto internamente quanto externamente, elas têm nomes, né? Frio, calor, umidade, secura. Falaram aqui de coceira, né? Coceira, pulsação, pontada, quenturinha, maciez, contração, né? Tem muitas sensações. E elas, em geral, têm
nomes dos elementos também, só para nos ajudar, não é minha contração, meu calor, é energia que tem fora, no sol, no fogão, né? E tem dentro. E aqui está fazendo falta, onde eu tô. E a gente vai ficar atento a essa reatividade, né? Anotar quando vem a reatividade, anotar quando vem algo que relaxa, que abre a percepção. Então, a gente vai usar o pausar e relaxar para fazer uma contemplação juntos, para investigar juntos, usando essa relação com o outro co-meditador que não está interessado em bater papo com a gente, em ser amigo, né? Apesar da gente aqui também conhecer pessoas que se tornam amigas espirituais também, né? Mas a ideia é de que nós dois estamos em meditação. Então, o pausar vai me ajudar a ficar no momento presente, interromper a minha vontade de, depois eu quero pegar o contato dessa pessoa, ou depois, né? Ou, eu devia ter falado aquilo. Pausar me ajuda a sentir o pé no chão, sentir a sensação da respiração. Onde é que eu estou agora? E o relaxar traz essa qualidade de gentileza, de amorosidade, de quando eu estiver contraindo muito para entender o que o outro está falando, ou por alguma razão, eu gosto de me mexer, eu tenho que me controlar, eu posso relaxar isso. Então, pausar e relaxar vão ser os nossos apoios enquanto a gente fala, enquanto a gente ouve. Tudo bem? Até aqui? E a contemplação que eu ia sugerir hoje é uma pequena frustração. A gente talvez sentir aqui agora, se tem algo vivo, não pegar algo de 10 dias atrás, né? Algo que aconteceu hoje ou ontem, algo bem fresco, que ainda tem aqui, só de trazer um fragmento, uma palavra, já é possível sentir, né? Algo. Exemplo, eu saí na chuva e esqueci o guarda-chuva, né? No meu caso, esqueci de botar calça plástica. E aí, quando cheguei para passear com o cachorro, voltei com a calça cheia de lama. E aí vem uma frustração, uma irritação, mais uma vez. Então, talvez uma coisa pequena, um esquecimento, uma falha, comida ficou fria. E notar o que esse corpo sente enquanto fala, que resposta natural vem. Sem ficar muito no conteúdo do passado, do que eu fiz lá atrás, mas mais no agora. O que é possível notar em mim quando eu conto isso? O que surge na mente, no corpo, principalmente no corpo? E a gente pausa e relaxa. 4 minutos, um vai falar, o outro vai usar essa prática de meditação de ouvir, vendo os gestos, o rosto, a fala, o som da voz. Não ficar tanto no conteúdo, né? Tentar uma escuta mais com o corpo todo. E depois a gente troca uma pequena frustração do outro. E a gente vai ter uma segunda camada que eu vou contar a seguir. Mas na primeira a gente fica bem no pausar, relaxar. E na segunda eu vou apontar mais para o abrir, incluir esse outro que fala, incluir aqui dentro, incluir outras possibilidades, né? E eu vou falar lá na salinha para apoiar vocês para troca, para o início e para troca. Também. Depois a gente tem uns minutinhos de diálogo aberto e volta aqui para a sala para fazer os 10 minutos finais de partilha. E talvez no meio disso a gente faça um movimento corporalzinho para mexer um pouco esse corpo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vou só parar a gravação aqui um minutinho para vocês poderem falar.